operação ali dele mesmo é justamente essa questão, medir a condutividade na saída, precisa trocar, troca, e aí o método de troca vai ser simples assim, simplesmente drenar, limpar e jogar a resina dentro de novo, resina nova. Na sequência, porque basicamente eu pego a água no processo, que deve estar mais ou menos a 2 microsímens, eu tiro todos os íons que tem nela, então ela sai, né, com uma resina nova, ela vai sair com 0,1, 0,2 no máximo microsímens. Então eu tirei tudo que tem, tudo de sal, tudo que tem dissolvido na água, eu tirei no deionizador. Isso para mim não é interessante, eu quero que fique em 2 microsímens. Então eu injeto hidróxido de sódio para fazer essa compensação. A referência do controle para o hidróxido de sódio é esse condutivímetro aqui no circuito principal. Então, se eu identificar que a minha condutividade está baixa no circuito principal, eu vou pedir para injetar mais sódio aqui. Se eu identificar que a minha condutividade está alta, eu diminuo a injeção ou até paro a injeção de sódio aqui. Então, isso é feito. Eu tenho um reservatório de 140 litros, tem um medidor de nível tipo radar, radar sem contato, né? Então ele é montado em cima do tanque, ele consegue, sem entrar no tanque, ele consegue fazer a leitura, né? Ele atravessa a parede do tanque. E tem uma bomba dosadora. Essa bomba dosadora é uma bomba, é basicamente uma solenoide com uma membrana, e a gente controla a frequência do pulso com um sinal 4A20, e ela vai injetar a solução também tem uma concentração bem baixa, 0,5% de hidróxido de sódio, e eu tenho aqui um misturador, e aqui novamente eu faço uma leitura de condutividade para aqui, como eu falei, a referência para o controle de injeção é o circuito principal. Aqui é mais para eu identificar se a minha unidade alcalinizadora está operando. Então, se eu estiver injetando, e se eu estiver injetando mais ou menos, eu vou conseguir ver essas variações nesse condutivímetro aqui. Os condutivímetros todos, eles são montados numa tubulação paralela para permitir uma manutenção sem parar o sistema. Essa é uma premissa ali que a gente vê em diversos componentes. Medidor de temperatura está imposto, eu posso tirar se eu precisar. Transdutor de pressão, como esse aqui, a gente tem uma válvula do instrumento que compurga e a gente pode remover ele também sem ter que parar o sistema. Então essa é uma premissa com grande parte dos equipamentos. Certo. Bom, seguindo aqui, né, eu comecei pelos periféricos, agora vamos pro circuito principal. As bombas, eu acho que são um dos pontos mais importantes do equipamento. Claro, são um ponto importante do equipamento, do coração do sistema, mas é importante por serem diferentes. Não são bombas centrífugas comuns, elas são bombas centrífugas sem selo. Bombas centrífugas sem selo, pela pesquisada que eu dei, a gente tem dois tipos. Tem esse tipo de bomba de motor encapsulado, que é o que a gente está usando, e tem as bombas de mancal magnético. Então, nas bombas de mancal magnético, basicamente eu tenho uma voluta separada, eu não preciso de um selo entre a bomba e o motor, porque eu não tenho um eixo passando entre a bomba e o motor. No caso dessas bombas, eu continuo tendo eixo entre a bomba e o motor, só que eu não tenho selo, a água circula pelo motor. A bomba ela é toda vedada, ela é muito usada no transporte de químicos agressivos ou tóxicos, justamente porque elas são mais seguras quanto a vazamento. A indústria nuclear também, para evitar vazamentos. Então essa é uma bomba que ela tem as suas especificidades. Agora a minha internet voltou. Vou jogar aqui.
exatamente o que eu falei, né? Aqui é com selo, e o selo está bastante sujeito a vazamento. Essa bomba ela não tem selo, então eu tenho o fato da água circular pelo motor, ele não só é uma característica dela, mas é uma característica desejável por dois motivos. Eu uso essa água para fazer o resfriamento dos motores, né? Como ela é selada, ela não tem nenhum tipo de ventilação, então essa água faz o resfriamento do motor. E os mancais são hidráulicos também, então eles funcionam como um filme de água mesmo entre o mancal e o eixo. Então, na verdade, essas bombas elas nem podem operar sem água. Se eu parto essa bomba sem água, eu perdi a bomba na hora. Ou pelo menos os mancais eu vou perder na hora, por não ter esse filme de água. Então esse é um ponto importantíssimo para estar bem claro e destacado no manual, se isso nunca pode acontecer, de partir essa bomba sem ter água dentro do circuito. E aí, outro ponto importante, né, que aí foi uma consequência das características da aplicação, isso tem um limite, né? O quanto que eu vou resfriar o motor com essa água de processo tem um limite, porque a minha temperatura de entrada da água, como você pode ver aqui no fluxograma, eu pego água de retorno, né, do estator, então eu pego água quente. Para eu fazer o resfriamento do motor eu tenho um limite, né, na faixa dos 60 a 70 graus, e eu posso passar disso no retorno do estator. Então a gente tem um sistema de resfriamento dessas bombas usando água fria, né? Aqui eu faço um puxadinho da água que eu levo para o estator, eu faço um puxadinho aqui e levo para camisas externas aqui das bombas. Certo. Então é como se eu tivesse... vou abrir aqui o desenho da bomba, assim, que eu acho que fica bem fácil de ver. É uma camisa mesmo, né? É um circuito de água ali que fica em volta da carcaça, e eu tenho um ponto de entrada e saída de água que eu estou usando, né, para a gente evitar um sistema de resfriamento adicional. A gente vai usar a própria água do processo. Então a gente faz aquele puxadinho e traz para cá. Isso funciona ali com uma vazão constante. Então eu vou... Mas o próprio sistema ele consegue identificar esse aumento de temperatura e puxar automatizado? Não. Ou teria que ser algo mais manual, assim? Não, na verdade eu tenho essa vazão constante. Eu liguei o equipamento no teste, no comissionamento, eu vou ajustar essa vazão, depois eu não vou mexer mais, eu vou deixar essa vazão circulando pelas camisas sempre. Independente da bomba estar ligada ou desligada, mesmo com a bomba desligada, eu vou estar circulando. Tá, entendi. Então, essas camisas, o sistema todo é dimensionado para 12 bar de limite de pressão. Vai dar mais ou menos a classe 150, né, que é o que a gente usa nas flanges no circuito de água pura. De água bruta já usa a classe 300. Mas na água pura é tudo classe 150, só que essa camisa ela não suporta mais do que 5 bar. Então aqui a gente também tem uma redutora de pressão para garantir que essa pressão não vai ultrapassar os 5 bar. Tem uma válvula agulha para fazer o ajuste da vazão e um medidor de vazão para auxiliar nesse ajuste. Ele vai funcionar, na verdade, como um fluxostato. Se essa vazão for mais baixa do que eu setar lá, ele vai me acusar que eu estou com deficiência na água de resfriamento. A verdade é que assim, isso é uma precaução para as situações mais extremas. Para eu chegar na situação que eu realmente preciso do resfriamento, é quando eu estou com uma carga térmica alta mesmo, eu estou com um gerador no talo. Não é sempre que eu precisaria desse resfriamento, mas
para evitar a complexidade do sistema, vou acionar só quando eu preciso, aí vou precisar de uma solenoide, vou precisar de válvula de controle, então a gente deixa circulando o tempo inteiro. Então, essa água de resfriamento passa por essa camisa, que a gente representou o motor do fluxograma, passa por essa camisa e volta aqui para a sucção e volta para o sistema normal. Uma funcionalidade incorporada nessa bomba já vem de fábrica, é o monitoramento dos mancais, o monitoramento da vida dos mancais. Esses mancais aqui em azul, deixa eu até ver se eu acho. É um sensor de posição, basicamente, integrado à bomba, isso aí a gente não tem que se preocupar, que ele vai me dizer se eu estou movimentando muito o eixo. Se o eixo estiver saindo muito fora de posição, quer dizer que os mancais estão desgastados. E ele vai não só indicar nesse indicadorzinho que fica na bomba, como ele também vai mandar um sinal para o painel, um sinal de 4 a 20, que vai me dizer se eu preciso fazer a substituição dos mancais, dar manutenção nessa bomba. Então aqui tem funcionamento, mas é basicamente uma bobininha que vai me dizer se o eixo está se deslocando muito. Em adição a isso, também acabou sendo por uma necessidade contratual, nem precisaria ter esse monitoramento de vibração, mas fica ali como um backup. A gente tem monitoramento de vibração dessas bombas também. Não são acelerômetros de precisão nem nada, eles são eles chamam de transmissor de vibração global. Ele me dá um sinal RMS que eu vou setar ali um ponto e vai me dizer se eu estou vibrando muito ou estou vibrando pouco. Não é nada muito detalhado, não dá para fazer um estudo muito detalhado de vibração, tipo pico a pico, harmônico, isso eu não vou conseguir fazer. Mas é um backup ali para o sistema integrado à bomba. Isso nas duas bombas está implementado também, eles vão montados na carcaça da bomba. Bom, o skid não tem, o funcionamento do skid não tem muita diferença do skid padrão. Eu tenho válvulas de bloqueio na entrada e saída, tenho válvulas de dreno e purga também na sucção e descarga das duas bombas. Tenho nas duas bombas juntas de expansão para amortecer vibrações. Tenho uma válvula de retenção em cada bomba para eu não ter um retorno de água numa bomba quando a outra está operando. Só que aqui a gente tem uma particularidade, que é esse sisteminha de bypass, que ele faz um contrafluxo para garantir que eu não vou ter água estagnada na bomba e nessa parte aqui da sucção. Certo. Eu tenho uma placa de orifício dimensionada para isso, mas aí eu regulo isso para uma vazão bem baixinha e eu não vou ter água parada nesse trecho, mesmo quando essa bomba estiver parada e a outra estiver operando. Isso é feito, não é nem para uma proteção contra desgaste, é um pouco também, né, porque a água estagnada ela tende a desgastar mais os componentes que estão ali, mas é mais para quando eu acionar essa bomba que está parada, eu não movimentar uma água que está contaminada e eu ter um pico de condutividade. Isso na verdade a gente nem sabe se vai ser necessário, para ser bem sincero. Os sistemas atuais, eles não têm sistema de avisamento de bombas, então acontece de uma bomba ficar parada por muito tempo, coisas assim, meses, e ela só entrar quando for da manutenção da outra. Nesse caso a gente vai ter um revezamento automático, então o revezamento ele vai ser 4 por 1, uma bomba vai rodar 4 semanas, aí a outra bomba roda 4 semanas, 4, 1. Assim, nesse caso de 4 semanas, eu não sei se eu vou ter uma contaminação tão grande, eu não sei se eu vou ter esse problema de fato. A gente está colocando porque é uma funcionalidade que tem nos sistemas existentes, e é melhor prevenir do que depois tentar resolver depois. Mas eu sinceramente eu acho que não tem necessidade desse sistema. Mas é assim que ele funciona. Ele só tem uma válvula de bloqueio aqui,
e a placa de orifício é regulada para a vazão que a gente precisa. Aí eu tenho isso nas duas bombas. Trocadores de calor também são redundantes. Tenho bloqueio, entrada e saída dos dois. Tenho drenos e purgas em todas as seções dele, né? Tanto do casco como do cabeçote. E novamente eu tenho esse sistema de bypass para garantir a circulação de água no trocador que está parado. Se você vê aqui, nesse fluxograma a gente representa as válvulas fechadas preenchidas em preto e as válvulas abertas em branco. Então esse trocador ele está parado, eu estou com a entrada dele fechada, mas a saída está aberta, para justamente ter uma circulaçãozinha aqui e eu não ter água pura parada dentro do casco. Então eu regulo essa placa de orifício justamente para proporcionar essa vazão e aqui ele se encontra com o resto do sistema. É só para não deixar a água parada mesmo. Certo. Na saída dos trocadores eu tenho um sistema de controle de temperatura. Ele é feito com duas válvulas de esfera caracterizada, né, e elas estão intertravadas. Então, quando eu estou com 100% de capacidade, eu quero que a minha vazão passe toda pelo trocador de calor. Então, na teoria, essa válvula está fechada, essa válvula está aberta. Conforme a minha carga térmica diminui, se eu tiver uma carga parcial menor, essa válvula aqui começa a fechar e essa começa a abrir. E essa posição ela vai ser intertravada por software. Se essa válvula está na posição X, essa aqui vai estar na posição Y. De modo que eu consigo garantir a vazão constante e a pressão constante do sistema. Porque se eu não faço isso, na hora que eu mexo essa válvula aqui, se eu não mexer essa de uma maneira adequada, eu vou mudar a pressão de descarga lá da bomba, porque eu vou alterar a perda de carga do sistema. Então isso tem que estar bem intertravado. A gente tem estudos teóricos para isso, mas isso vai ser bem feito na prática mesmo. Tanto aqui no teste como na hora do funcionamento vai ser feito de novo, porque vai depender da característica do sistema na instalação, vai depender da perda de carga da linha toda. Então esse é o sistema de controle principal e eu tenho uma válvula de bypass que ela é usada em caso de falha de alguma dessas válvulas. Então, se essa válvula travou, tive um problema no atuador, eu vou abrir essa válvula aqui e garantir que eu estou como se fosse, vou garantir manualmente que eu estou com 100% de capacidade de resfriamento. Então, essa válvula aqui vai fazer esse ajuste. E essas aqui, se for possível, normalmente essas válvulas elas falham mais atuador do que a válvula mesmo, o mecanismo, então elas podem ser fechadas manualmente. Elas são fechadas normalmente e eu sigo aqui com esse bypass. Nessa situação, eu tenho uma válvula de controle na água bruta também, que faz a mesma, que passa a ser o meu controle principal. Numa operação normal, essa válvula ela só está aberta quando o meu sistema está ligado ou fechada quando o meu sistema está desligado. Mas se eu tenho uma falha aqui, essa válvula ela vai passar a fazer o controle mesmo, ela vai atuar como uma válvula de controle, variando a vazão, no caso da água bruta, para eu atingir o meu sistema, para eu atingir os 7 pontos de temperatura. Eu tenho alguns problemas de usar esse controle nessa válvula. A gente já sabe que essa válvula, se ela começa a fechar numa situação de carga parcial, ela vai ter problema com ruído e cavitação. Então não é uma situação que eu quero, mas que é aceitável numa situação emergencial. E eu também tenho um limite importante de temperatura de saída de água bruta, porque eu descarto essa água no rio. Então é um limite de projeto a temperatura de 40 graus na saída da água bruta. Quando eu estou com essa válvula fazendo controle, eu tendo a extrapolar esse limite, dependendo da minha situação de carga térmica gerada pelo estator, da temperatura mesmo de entrada, que aqui, condição mais crítica de projeto, é a água do rio entrando a 32 graus.
Hoje é muito difícil isso acontecer. Isso aí é uma previsão deles, vendo que a água do reservatório tem subido ao longo dos anos. A última versão desse equipamento